Olá, boa tarde aí, pessoal. Vamos dar início aí a nosso curso de xadrez. Espero que gostem, que desfrutem bastante aí desse curso. Essa aula específica é para o grupo de iniciantes, né? Nós temos lá o curso de xadrez SBC, que é uma parceria, uma iniciativa nossa, né? Lá pelo grupo de formação de professores da Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo. E nós promovemos, né, a divulgação desse curso no grupo de WhatsApp, atingimos aí quase 300 inscritos, muito bom, sensacional o número de interessados, né, no xadrez, fiquei bem feliz com a procura que a gente teve. Esse grupo, como a gente já tinha passado, né, algum comunicado, as aulas a gente vai deixar disponível aqui pelo YouTube, só que a parte de plantão de dúvidas, todo o amparo que vocês tenham de dúvidas, precisem de auxílio, aulas a mais, aulas ao vivo que a gente pretende fazer aí no final do curso, tudo isso aí vai estar disponível somente para o pessoal que está lá no nosso grupo de WhatsApp, né? E aí a gente vai entrando em contato, vai se comunicando, para o iniciante, né, é normal que surjam algumas dúvidas, naturais aí sobre movimento de peças, sobre como funciona o jogo. Então, vou procurar ser o mais claro possível. Tenham paciência, que o xadrez, ele, apesar de ter um pouquinho de complexidade em relação ao movimento das peças, por exemplo, não é difícil. Um pouquinho de dedicação, de paciência, e a gente vai chegar lá. Espero que no final do curso aí todos estejam felizes jogando aí esse maravilhoso jogo aí, né, que uma vez aí, como a gente falou, né, que gruda aí na nossa alma, não sai mais. Espero que vocês possam ter o xadrez aí para toda a vida de vocês, como um grande ensinamento, um grande companheiro aí também, tá bom? Essa primeira aula, então, nós vamos iniciar é para um grupo de iniciantes totais. Então, tem pessoas que nunca jogaram, não sabem nem como o que que é o tabuleiro, por exemplo, tá? Então, é um grupo bem do básico mesmo, uma primeira aula bem basicona, onde eu vou explicar desde de tabuleiro, posicionamento, é, movimentação inicial das peças, tá? Então, é para o pessoal que nunca teve um contato com o xadrez e resolveu aprender agora. Ou mesmo o pessoal que aprendeu muito básico e às vezes tem alguma dúvida inicial, também essa aula acaba sendo válida, tá bom? Posteriormente a gente lança outras aulas para o pessoal que já joga, que está no nível um pouquinho mais acima, aí tem um rating um pouquinho aí de, sei lá, que vai de 600 a 1400, acredito que vai ser bem útil também, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início aí à nossa primeira aula. Sejam aí todos bem-vindos e vamos estar iniciando aqui então, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então a gente está aqui na primeira tela. Optei por fazer o curso, por começar a fazer o curso nesse tabuleiro virtual mesmo, né? A gente tem várias didáticas para poder ensinar. Tem o tabuleiro físico, né, que é ideal quando você está ali ensinando presencialmente, né? Você usa o tabuleiro físico, que até o pessoal me perguntou muitas dúvidas sobre onde comprar, como comprar tabuleiro, eu procurei orientar também. Mas essas aulas iniciais eu procurei fazer com essa dinâmica do tabuleiro virtual. Ela permite com que a gente apague e volte a peças com muita facilidade, né? Também tem a dinâmica daquele xadrez de mural, também de parede. A gente pode até vir fazer algumas aulas, ver se também fica interessante para vocês a didática. Mas acredito que aqui a gente vai conseguir atingir esse objetivo de ensinar o xadrez de um modo claro, tá? Estou procurando utilizar o site do chess.com mesmo, tá bom? É um site bem didático, bem interessante. E porque eu gosto da cor verde também. Torço pro New York Jets, futebol americano, pro Boston. O verde ficou bonito aqui também. Então vamos lá, pessoal. Começando aí sem mais enrolação, vamos procurar essa dinâmica mais prática possível, tá bom? Qualquer coisa, então, entram em contato comigo através do nosso grupo, tá? Vamos lá, pessoal. A gente está aqui na primeira formação que a gente tem, né? Quando a gente vê aí uma foto de xadrez, seja ele de tabuleiro, seja ele virtual, e a gente já se depara com essa montagem, né? Do que seria aí o jogo do xadrez.
Inicialmente, o que a gente precisa entender, né? A gente vai ter o aspecto do tabuleiro e o aspecto das peças, tá? Começando inicialmente explicando até algum fato essencial sobre o tabuleiro. Deixa eu tirar aqui as peças. Vamos lá. Pessoal, o tabuleiro de xadrez, ele é um tabuleiro de 64 casas, tá? De 8 por 8. A gente tem aí as colunas e as fileiras. Uh, Dependendo do xadrez físico que você tiver, ele não vai ter aqui o que vocês estão vendo embaixo, essas letrinhas, ou mesmo a numeração aqui, que vai de 1 a 8 e de A a H, tá? Mas a dinâmica é a mesma. Por que que isso é importante? Porque depois, quando a gente for entender a movimentação das peças, para onde elas vão, né, da onde elas saem, para onde elas vão, é importante que a gente saiba um pouquinho no estilo batalha naval, como que seria aqui a casa de início e de chegada da peça, né? Então, por isso que a gente tem aqui esse estilo batalha naval. Então, começa aqui na letra A, B, C, D, E, F, G, H, e na numeração de 1, 2, 3 até o 8, tá? Para estudar partidas posteriormente é importante também, né? Estou com uma dúvida, meu cavalo saiu dali e foi para lá, né? Saiu da onde, né? Para onde que ele foi? Ele saiu da casa G1, saiu da lá de D4, então a gente usa essas referências do tabuleiro que são importantes para a gente saber depois, até como orientar, né? Anotar um jogo, saber orientar muitas vezes as peças para onde que elas têm acesso, senão fica aquela coisa, né? Ela saiu do quadradinho branco e foi para o verde, tá? Mas qual verde, né? Para onde que ela foi, tá? Então, para o iniciante, é importante que a gente tenha essa primeira noção do tabuleiro vazio, tá? A gente vai ter as colunas aqui, como eu coloquei, tá? As 8 colunas e as 8 fileiras. Muito simples, muito tranquilo, tá bom? Uma coisa importante também para o iniciante, atentar quando for posicionar o tabuleiro, né? Comprei lá meu primeiro tabuleiro, caiu todas as peças, vou ter que montar o tabuleiro. Legal, é fácil, só vou colocar pela foto que eu vi. Mas uma primeira atenção é o seguinte, pessoal, quando a gente começa a posicionar o tabuleiro corretamente, essa primeira casa aqui, que eu posicionei aqui em vermelho, ela tem que é uma casa branca, né? Uma casa de cor clara, ela tem que estar aqui no canto nosso direito. Ah, mas não fica de qualquer jeito, não fica igual? Não, porque se a gente mudasse esse tabuleiro, eu posso inverter ele e começar com uma casa preta aqui também, se eu trocar esse quadradão aqui do tabuleiro, tá? Então, o importante é isso. Sempre que for começar, essa casa aqui que eu pintei ela de vermelho, né, que é uma casa de cor clara, tá? Ela tem que estar à direita do jogador que joga de brancas, tá bom? Ela tem que estar do nosso lado direito. Como consequência, ela vai ficar lá cruzada também para o jogador que está de peças pretas, tá? Então, primeira atenção quanto a isso. Senão, a gente vai ter mudança de cor de bispo, a gente vai ter até um posicionamento errado se não fizer isso quanto ao posicionamento da dama e do rei, tá? Então, peguei o tabuleiro, comprei meu primeiro tabuleiro, coloquei ele na mesa para jogar, minha primeira atenção. Se essa casa aqui branca está no meu cantinho aqui direito, tá? Tá aqui embaixo aqui, ó. Vou pintar ela novamente. Se ela está posicionada aqui no meu canto direito, casa clara. Ah, outra dúvida até para o iniciante, né? Ah, mas esse tabuleiro é branco e verde, a maior parte é branco e preto, tem de madeira também, madeira clara, madeira escura. Quanto a isso, pessoal, não tem problema nenhum, não importa, tá? O importante é que haja um diferencial entre as casas claras e casas escuras, tá? Isso é importante, como eu falei, para o posicionamento correto das peças, tá ok? Não dá para a gente ter um tabuleiro de uma única cor, ele inteiro branco, né? Ele inteiro verde, por exemplo. Aí a gente vai ter uma certa confusão quanto à dinâmica das peças, quanto ao posicionamento, por exemplo, de bispos de cores diferentes, ou mesmo, como eu falei, o posicionamento correto lá da dama e do rei também. Então é importante só que haja uma diferenciação em qualquer tabuleiro entre casas claras e casas escuras. Por padrão, né, tradicionalmente, a gente tem ali as casas brancas e as casas pretas, né, que é o mais tradicional, principalmente aí num tabuleiro físico, né? Geralmente elas ficam coloridas dessa forma e as peças igualmente também, peças brancas
e peças pretas. Mas nada impede que você tenha um tabuleiro estilizado que tenha um pouquinho essa característica de cor diferente ou de modelo diferente de peça também, tá bom? Então, o importante, novamente, só para recapitular essa informação inicial do tabuleiro, mesmo que o seu tabuleiro que você comprou, aí o tabuleiro físico, os tabuleiros virtuais quase todos têm, hoje em qualquer aplicativo, em qualquer site, tá? Mas você comprou um tabuleiro, ele não tem essa marca das casas, essa notação que vai de AH e de 1 a 8, não tem problema. O importante é que você saiba, quando a gente for se referir a uma peça, você tenha esse conhecimento, você tenha essa noção que o tabuleiro de xadrez ele tem essa característica para a gente poder desenvolver aqui o ensino um pouquinho mais fácil, tá bom? Que mais? Acho que quanto ao tabuleiro, é isso. Tabuleiro liso, sem peças, essa é a observação de início que a gente tem, e a característica aí das colunas e fileiras, tá bom? Vou montar aqui um primeiro posicionamento de peças, recompor aqui o tabuleiro, e vamos lá, né? Essa é a nossa primeira alegria aqui, quando a gente visualiza aqui já o nosso campo de batalha aqui pela primeira vez, tá? O tabuleiro, agora com o movimento, com o complemento das peças, a gente observa o seguinte, né? Um primeiro esboço geral de uma montagem de tabuleiro. A gente tem aqui todos os peões localizados na frente das peças maiores e menores, tá? Na segunda aqui fileira, vou pintar de vermelho aqui, tá? Todos os peões ficam posicionados nesta segunda fileira, igualmente para as pretas. Ficam posicionados lá na sétima fileira, ok? Vermelhinho aqui todos, peões na segunda casa, na segunda fileira, peões na sétima fileira. Essa é a primeira montagem do xadrez, tá bom? Num segundo momento, o que a gente vai ter? Vou começar aqui pelas extremidades. A gente tem as peças que são a torre, tá aqui, duas torres para cada guerreiro, para cada exército, duas torres brancas localizadas em A1 e H1, e as pretas ela também é montagem de H8, ou melhor, H8 e H1, tá bom? Pintei aqui de vermelho para a gente saber. Próximo posicionamento de peças, o que a gente vai ter? A gente sempre tem essas peças menores, duas para cada bando, né, para cada exército. Próxima peça aqui, o cavalo, da mesma forma. O cavalo que inicia aqui em G, em B, da mesma forma para as pretas, tá bom? G1, B1 e o B8 e o G8. Segunda peça, a gente começando a montar aí o tabuleiro a partir das extremidades, tá? Então, o cavalo. Até aproveitando já essa questão do cavalo, né? Para o iniciante mesmo, comprei um tabuleiro e o cavalo que veio no meu tabuleiro parece um elefante, parece uma pantera. Não tem problema, pessoal. Às vezes alguns tabuleiros eles vêm estilizados, né? Mas o movimento, a dinâmica da peça é a mesma, tá? Tradicionalmente a gente tem o cavalo aí, semelhante a essa montagem aqui de uma cabeça de um cavalo realmente, né? A torre que a gente passou, semelhante lá a uma torrezinha, tá? Então, independente novamente aí do tabuleiro, do formato de peças que você comprou. Próxima situação de peças, nós temos os bispos, que são localizados aqui em F, tá bom? F, opa, tirei um bispo aqui, deixa eu voltar. Temos aqui em F, em C, novamente lá para as pretas o mesmo posicionamento. O posicionamento é idêntico, pessoal. O que a gente vai montar para as brancas, a gente vai montar o tabuleiro inicial para as pretas, tá bom? Então temos torre, cavalo, bispos, tá? O que eu aconselho, depois eu vou fazer até com calma, né, para o iniciante mesmo, começar a posicionar. Posicionou a peça, posiciona a outra lá do outro lado. Posicionou um cavalo em B, coloca lá o cavalo em G para montar certinho aí no começo, tá? Bem basicão, pessoal, tá bom? Como eu falei, essa primeira aula vai ser bem para a pessoa que nunca teve um contato, que muitas vezes não sabe nem direito o nome das peças, tá bom? Então nós temos os bispos posicionados, ok? Deixa eu tirar aqui, tirar as cores. Segunda, agora a próxima peça, tá? Tivemos torre, cavalo, bispo, tivemos os peões todos, e agora a gente tem as únicas peças que não são duplicadas aí no tabuleiro, né? Que é a dama e o rei. Primeira dúvida já, né? É correto falar rainha ou dama?
No nosso xadrez, o correto é falar a dama, né? Apesar do pessoal confundir porque existe o jogo de dama, o correto é a gente falar dama, até pelo princípio da notação, porque nós já temos um rei. Então, quando a gente faz uma notação de xadrez, nós temos lá rei, que está em E1, por exemplo, pode ir para E2. E aí, se a gente colocasse rainha também, com uma letra maiúscula, a primeira identificação da peça, nós iríamos ter um conflito aí de notação no xadrez, tá bom? Então, no xadrez, o correto é nós chamarmos de dama, por essa questão. Então, a dama fica com o Dzão maiúsculo e o rei com um R maiúsculo quando a gente for se referir a essas peças, quando a gente for anotar essas peças muitas vezes, tá bom? Então, aqui é o seguinte, a dama ela vai estar sempre posicionada, presta atenção pessoal, a dama sempre posicionada na casa que é da cor dela, tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? A minha dama branca aqui, ó, vou pintar ela. Ela está posicionada, dama branca, no quadradinho branco de D1, tá bom? Dama preta, ela tem que estar lá, a dama de cor preta, na casa preta de D8. Pintei lá o quadrado. Ok? É muito comum para o iniciante, depois que ele posicionou certinho os peões, torre, cavalo, bispo, ele muitas vezes trocar aqui, ou ficar confuso. E agora? É a dama ou o rei? Então, para a gente ter essa regra na cabeça, né, fica um pouquinho mais fácil para a gente associar. A dama branca ela vai na casa branca aqui que sobrou, que é de D1, e a dama preta sempre lá na casa preta de D8. Se eu trocar, descaracterizo todo o jogo. Tá errado, tá bom? Então, o importante depois que a gente posicionou torre, cavalo e bispo é a gente posiciona já a dama, né, na sua casa devida, da sua cor, e aí sobra a última casa natural para o nosso rei estar se posicionando, tá? No caso, o rei branco vai sobrar aqui a casa de E1 e o rei preto na casa de E8, ok? Essa primeira ideia, né, a primeira configuração, quando a gente encontra ali um tabuleiro montado de xadrez, tá bom? Então, novamente, uma recapitulação rápida para ficar isso bem memorizado, unindo lá com a montagem do tabuleiro. Começo com essa casa branca, que é a casa clara do meu lado direito, vou pintá-la de vermelho aqui, tá bom? Para não começar a montagem do tabuleiro errada. Em seguida, posso estar posicionando todos os peões, segunda fileira e sétima das pretas, os dois montam aí os seus exércitos. Posso colocar as torres, coloco dos dois lados nas duas extremidades, coloco os cavalos logo em seguida, os bispos e dama na sua casa de mesma cor e o rei também. Vou fazer esse processo agora bem com calma, bem com paciência. Vou zerar o tabuleiro e fazer uma montagem do tabuleiro inicial, tá bom? Então vamos lá. Peguei meu tabuleiro aí pela primeira vez. As peças caíram da caixa. Tô sem a foto do tabuleiro e preciso montar. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui pelas brancas porque o ritual das pretas é o mesmo. Peguei meu peãozinho, coloquei lá um peão na primeira casa da segunda fileira, posicionei meu segundo peão, estou montando lá minha fileira de peão dos 8 peões que nós temos para cada time, tá bom? Posicionei todos os meus peões na devida casa correta deles, tá lá, ok? Vou fazer a mesma coisa com as pretas, posicionar todos na sétima fileira das pretas. No caso que você está sentado ali para as pretas, fica na sua, como se fosse a sua segunda fileira, né? Então, posicionei a montagem do tabuleiro para as pretas. Pronto. Peões posicionados em todas as casas corretas. Tá bom? Vou montar agora toda a parte de baixo que a gente tem para finalizar a montagem do início aí do meu exército. Posso pegar as torres. Vou posicionar uma torre lá em A1. Vou posicionar a torre lá na outra extremidade de H1. Vou pegar a torre. Posicionei as duas. Pronto. Torre formada. Mesma coisa com as pretas. Vou posicionar lá no meu cantão, em A8, e vou posicionar lá no meu cantão, em A8 e H8. Pronto, já montamos aí duas dinâmicas de peças. Próximo qual que é? Dama? Bispo? Não.
Próximo, cavalo, né? Então vamos lá. Torre, lembra lá que a gente viu. Cavalo, posiciono o meu cavalo logo em seguida depois da torre, aqui na casa do lado, B1, tá bom? Eu estou falando as nomenclaturas estilo batalha naval, não precisam ter ela em mente logo de cara, isso acontece naturalmente, tá bom? Ah, basta saber que depois da torre vem o cavalo, dos dois lados, tá? Não precisa ficar atento, nossa, mas é B1, é G1. Isso eu acabo falando até por uma questão natural, mas depois, quando vocês forem jogando, vai ficando natural. O importante é o visual, é o entendimento do posicionamento das peças, tá bom? Vamos lá, mesma coisa com as pretas, cavalo do lado da torre, cavalo do lado da torre. Próxima peça, lembra qual seria a próxima peça? Espero que acerte aí. Bispos, né? Bispos aqui do lado do cavalo, próxima configuração, próximo bispo do lado do cavalo. Mesma coisa lá com as pretas. Bispo do lado do cavalo, bispo do lado do cavalo. Opa, estamos concluindo. E agora uma parte que para o iniciante é importante, para a gente não cometer erros, tá? Vou posicionar a minha dama então, correto? Peguei lá minha dama. Onde que eu vou colocar ela, pessoal? Aqui na casa branca ou aqui na casa preta, casa escura? Dama, branca, casa branca, ok? Deu um. Pronto, agora não tem mais erro, porque depois vai ser só colocar o rei. Tá? Agora eu completo o meu início de tabuleiro acrescentando o rei. Configuração perfeita para a gente iniciar o jogo de xadrez. A mesma coisa lá com as pretas. Deixa eu posicionar a dama preta na casa preta, D8. Ok? E agora sobra o rei para a gente completar esse primeiro setup, essa primeira configuração. Perfeito? Então, pessoal, acredito que para aqueles que vão ter um primeiro contato com o tabuleiro, com as peças. Espero que tenha ficado claro essas primeiras informações. Qualquer dúvida, como eu falei, podem perguntar lá no nosso grupo, mas acredito que seja bem essencial e tranquilo, né? Às vezes a gente bate o olho e fala, nossa, quanta peça, né? Quanta coisa. Mas vocês viram que é simples, né? Posicionamento de peões, as outras peças menores que a gente fala é a torre, cavalo, bispo, tá bom? E depois o posicionamento de dama e rei, ok? Espero que esteja bem tranquilo essa informação, para que a gente possa começar já agora a verificar como que funciona o movimento de cada peça. E aí é onde o bicho começa a pegar. É onde a gente, para o iniciante, a gente vai ter que ter um pouquinho de atenção, que daqui a pouquinho se torna simples, se torna fácil da gente entender, tá bom? Posteriormente eu vou falar de movimentos especiais um pouquinho de que a gente teria, mas vamos começar novamente aí com calma, peça por peça, para que fique bem claro e a gente possa talvez até depois dessa aula já conseguir desenvolver um início aí de jogo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo peão, né? Vou zerar novamente aqui meu tabuleiro e vamos lá, pegar um primeiro peão. O peão, gente, vou posicionar ele nessa casa, né? Vão estar todos posicionados aqui na segunda fileira, tá bom? Movimento de peão, né? O peão, quando ele está nessa casa de início, na segunda fileira, deixa eu colocar até todos aqui. Deixa eu já posicionar todos os peões, porque aí a gente faz a dinâmica como se fosse o início do jogo já. O peão, então, quando ele está posicionado na sua casa de início, a segunda ou a sétima, tá? Ele pode mover tanto uma casa para frente, tá? Ou ele pode mover duas casas para frente. Essa é uma regrinha inicial do movimento de peão, tá? Tirando essa casa de início, o peão só pode mover uma casa, ok? Então, é só essa regra de início. Espero que a gente não confunda, tá? Porque o peão, sempre o movimento dele vai ser andar uma casa de cada vez. Movi uma, próxima jogada que eu teria de peão. Movi duas, movi mais uma casa, vou andar até a próxima. Na minha vez de jogar, posso mover mais uma vez,
Quando o peão chega lá na oitava, aí a gente conversa depois que ele pode se transformar na peça mais poderosa do jogo, que é a dama. Mas isso é um outro capítulo, tá bom? Vamos lá. Então, como regra do xadrez, eu posso escolher mover o peão quando ele está na casa inicial, uma ou duas. Passou disso, o peão ele move sempre uma casa só de cada vez. A cada jogada, ele move uma única casa, tá bom? Então, geralmente quem já está vendo um pouquinho do jogo, assistindo alguma coisa, a gente vai ver que o pessoal move geralmente duas casas. Aí vai envolver alguns conceitos que a gente vai falar de conquista de centro, de ser mais importante, a gente já trabalhar em cima de um centro para potencializar nossas peças, mas vamos com calma. Vamos por etapas, tá? Então eu posso mover uma, resolvi mover uma casa esse peão, depois quando for minha vez de novo, posso querer mover duas, né? Posso querer mover esse uma casa, tá bom? Posso querer escolher mover esse daqui duas, claro, né? Uma de cada vez, alternando os turnos dos jogadores, uma jogada da branca, uma jogada da preta, tá bom? Então, só para colocar essa dinâmica que eu posso escolher no começo quantas casas eu quero fazer. Só quando ele está na casa de início, a partir daí, só uma casa. Ah, mas eu escolhi mover aqui esse peão, ó, duas. Uma, duas. Ele saiu lá da minha casa de E2 e foi para E4, correto? Correto. Ah, mas é a próxima vez eu quero jogar com ele de novo. Posso mover duas casas de novo? Não. Lembra que a gente falou, só a jogada inicial permite que eu escolha isso. Agora, a partir da jogada inicial, só uma vez. Então, o peão não pode saltar duas aqui para frente. Ele vai ter que ir para a próxima casa de E5. Se eu quiser mover ele de novo, no caso, tá? Só para explicar a regra de movimento de peão, tá bom? Ah, o preta jogou a minha vez. Ah, eu escolhi jogar com essa daqui em duas. Até para proteger esse peão aqui. Legal, tá bom. Tá? Preta jogou, minha vez. Ah, eu escolhi mover esse daqui uma vez só. Ok. Poderia ter movido duas? Poderia. Tá? Poderia vir para onde, por exemplo? Ele poderia ter saído aqui de C2 e ido lá para C4. Né? Escolhi duas. Tá bom? Como eu falei, o porquê dos lances a gente vai ver depois. Só estou passando um pouquinho a dinâmica do movimento do peão. Tá bom? Quanto aos movimentos, espero que esteja ok o movimento do peão então, gente. A gente pode mover uma ou duas casas quando eles estão nas casas de início. Ah, mas não fica estranho poder escolher? É regra do xadrez, né? Eu posso escolher mover uma ou duas, tá? Isso faz parte da regra do movimento de peão. Até porque o movimento dele é muito simples, ele anda uma casa de cada vez só, tá? Aí tem a segunda dinâmica de peão. Ele pode andar para frente, mas ele vai trocar, ele só pode comer a outra peça no movimento diagonal. Eu já vou acrescentar isso agora. Apesar de eu ter colocado o movimento dele, eu já vou colocar como que o peão faz a troca com outra peça. Porque as outras peças são simples, eu coloco uma no lugar da outra e troco de acordo com o movimento dela. Mas o peão, ele tem um pouquinho só essa segunda informação. Ele anda para frente e ele troca na diagonal. Troca, come, né? Independente do termo que você usa. Como alguns dizem, se está com fome, fala come, né? Se não, usa troca, independente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu posicionar as pretas agora, da mesma forma, para poder explicar como que o peão faz a captura. Eu acho que captura é um termo bacana também, né? Vamos lá. Posicionei todos os peões das pretas aqui também, tá? Vou fazer uma simulação então só com o jogo de peão. E isso é até legal para você iniciante, de repente você tem alguém em casa, aí eu sei que tem gente que está fazendo mãe e filho, com amigo, está jogando uma primeira vez, né? Ou quer fazer um jogo, faz um movimento com as brancas, depois faz um movimento com as pretas para poder aprender a dinâmica de cada peça. Você pode fazer um jogo só de peões. Posiciona os peões lá na segunda casa, posiciona os peões lá na sétima casa, tá bom? E aí você pode jogar só com peões no tabuleiro para ver se você fixou bem a informação das peças, tá bom? Vou fazer uma simulação aqui. Então, vou começar o primeiro lance sempre das brancas, ok? E depois as pretas. Então, escolhi mover esse peão aqui
com as brancas, escolhi mover duas casas primeiro. Foi de D2 para D4, ok? Vez das pretas. Ah, eu estou jogando de pretas, eu escolhi mover 2 também. Escolhi colocar esse peão aqui, ó. Andou uma, duas casas, tá ok? Nossa, próxima jogada eu posso comer esse peão que está na minha frente? Eu posso trocar ele? Não, tá? É o que a gente falou. As peças, elas não podem passar por cima das outras. Só o cavalo que tem um movimento específico de salto, né? Mas todas as peças, elas não podem passar por cima das outras, tá? E agora a vez das brancas novamente. Eu escolhi mover esse peãozinho aqui, ó, do E. Eu escolhi mover ele uma casa e proteger esse peão aqui de E4. Escolhi isso. Então, mover uma casa do lado aqui, né? Agora a vez das pretas. As pretas acham que elas podem atacar a qualquer custo e de repente elas saem lá com o peão de D7 e vão para D5. E jogaram aqui. Falaram, vamos mover duas casas porque assim eu vou mais à frente, né? Cuidado aí, meu amigo. Vamos lá. O que a gente falou? Que o peão ele pode andar para frente, mas ele troca pela peça, ele come a peça adversária na diagonal. Então, quando as pretas, por exemplo, jogaram duas casas aqui para frente, o que eu faço? Eu vou tomar esse peão aqui, olha. Pronto, fiquei com um peão a mais. Já ganhei o jogo aqui. Tá bom? Novamente essa dinâmica aqui, vou voltar. Voltar o peão das pretas. Então, as pretas resolveram jogar aqui, ó. Colocar do lado. Quando ela coloca do lado, eu não posso comer esse peão da frente, né? Mas a troca de peão, como regra, o peão ele come diagonal. Então ele pode capturar esse peão das pretas aqui. Ok? As pretas, vamos lá, vamos fazer mais um pouquinho essa dinâmica do jogo de peões. As pretas agora, né, eu capturei o peão da preta, a preta joga novamente, resolveu fazer um lance lá de saída de duas casas. E eu não prestei muito atenção, né, poderia ter jogado aqui uma casa, eu resolvi jogar duas com esse peão aqui, olha. Ele saiu de C2 e foi lá para C4. Opa, mas quando eu faço isso, o que eu permito? Eu permito que as pretas ganhem um peão meu. Por quê? Porque aqui, ó, não estou com esse peãozinho aqui em D5, que eu coloquei em vermelho. Como que é o próximo lance delas? Vou ganhar uma peça, sem sombra de dúvida. O adversário está me dando um peão, que maravilha, né? Vou lá e vou fazer o que no próximo lance, que é das pretas? Vou trocar esse peão e vou comer. Ganhei um peão da branca. Ok? Vou continuar um pouquinho mais com essa dinâmica aqui das peças. Resolvi jogar duas casas. A preta aqui, ela deu uma olhadinha, ela falou, vou jogar com duas aqui, vou avançar um pouco. Eu com brancas, ó, escolhi aqui o peão de G, uma, duas casas, vou avançar também. As pretas falam, vou querer avançar uma, duas com esse daqui também, né? E aí a branca resolve avançar uma com esse peãozinho, peão move uma casa de cada vez, certo? Moveu aqui. E aí as pretas movem mais um peão aqui, olha, vou mover esse do canto, por exemplo, né? Vou mover aqui essa casa, movi duas. Mas e se eu escolhesse mover esse peão, mais uma casa, mover duas? Aí eu perco mais uma peça, né? Se eu escolhi sair com ele aqui de H7 e fui lá para H5, poderia fazer mover duas, tem que prestar atenção. Porque se eu mover duas, o que eu permito com isso, pessoal? Que eu troque aqui, olha. Vou perder uma peça, né? Na próxima jogada das brancas, elas vão comer esse meu peão. Certo? Vez agora, comi com as brancas, a vez é de quem? A vez das pretas agora. As pretas optaram, dão uma olhadinha e falam, vou continuar a querer avançar, vou avançar uma casa, esse meu peão. Poderia mover o quê? Poderia mover esse, né? Qualquer outro peão aqui, ó, nessa situação de exemplo, por exemplo, se eu movesse qualquer outro peão que não fosse esse aqui que eu pintei de vermelho, ou melhor, tem esses dois peões, o de A e o de B, né? Fora isso, os outros peões, eu perderia uma peça novamente. Vamos entender isso daqui. Se eu escolhesse mover esse peão aqui, por exemplo, ó, que eu pintei de vermelho, na casa G7, se eu movesse ele para frente, o que a branca faz? Claro que ela poderia avançar, mas ela troca aqui, ó, e ganha mais uma peça. Troquei diagonal. Mas aí eu tô com a preta, o que eu vou fazer? Tô aqui, olha,
vou fazer uma segunda troca, vou ganhar esse peão. Só que a gente não pode permitir que os peões adversários cheguem na última fileira. Por quê? Eles podem se transformar, uma vez que eles chegam na última fileira, né? No caso das brancas que começaram em E2, se eles chegam lá na casa de E8, esse peão, ou em todas as casas, né? Se chegar em qualquer fileira, do final vou pintar de vermelho. Se todos os peões brancos chegam em qualquer uma casa da última fileira, o que acontece? Você pode escolher ele para se transformar em uma nova peça. Então, ele volta ao jogo, geralmente a gente vai escolher a peça mais poderosa que é a dama, né? Ele volta ao jogo com uma dama. Vou só fazer um exemplo aqui. Vamos supor que as pretas jogaram esse peão. Opa, caminho está livre. Avancei este peão aqui, de E5 para E6. As pretas não tem mais o que fazer, não tem ninguém bloqueando elas, né? As pretas resolveram só avançar esse peãozinho aqui, olha, de B2, de B5 para B4. Minha vez com as peças brancas, o que eu vou fazer? Opa, avanço, estou chegando lá na oitava. As pretas aqui resolvem fazer um lance, não prestar atenção de novo, avançar esse peão aqui, olha, que está aqui em G6, resolveram avançar ele para G5. O que fazem? Perdem mais uma peça, certo? Meu peão aqui de F4 vai tomar lá o peão, ó, como diagonal. Tá bom? Vez das pretas. Elas resolveram jogar aqui, olha, esse peão de A4, resolveram avançar ele de A4 para 3. E aí o que acontece? Claro, melhor lance seria trocar aqui, mas não vou falar sobre isso, que a ideia é visualizar aqui o que acontece quando o peão chega na oitava fileira. Meu peão que está aqui, olha, avançou, chegou lá na casa de premiação. Chegou na oitava fileira. O que acontece? Quando o peão ele chega na última fileira, ele pode escolher a peça que ele quer ser daqui para frente. O peão tem essa capacidade de ser a peça que tem o menor valor no jogo, né? A peça menos poderosa, assim que a gente pode dizer no começo do jogo. Quando ela atinge a última casa do exército adversário, seja a casa às oitavas, né, para as brancas, a última fileira, ou a primeira para as pretas, quando as pretas também atingem aqui toda a fileira de E, a gente tem essa regra no xadrez, que é poder trocar o peão por qualquer peça. Ah, então ele chegou lá, vou escolher trocar por um cavalo? Não. Vou escolher trocar por um bispo? Não. Se eu tenho a opção de trocar ele por uma dama, que é a peça mais poderosa do jogo, tá? Só estou adiantando um pouquinho esse conhecimento, porque depois a gente vai falar sobre valores de peças também, tá bom? Então, esse peão que chega aqui, eu posso tirar ele do jogo e colocar o quê? Uma dama no lugar dele. Coloquei aqui. Agora, eu troquei, eu tinha um peão que se transformou na peça mais poderosa, que é a dama. Ok? Então, uma das ideias que a gente possa brincar, deixa eu zerar novamente aqui o tabuleiro. Uma das ideias que a gente possa vir a brincar só com o movimento dos peões é fazer isso, é jogar com o nosso amigo ou jogar a gente mesmo, né? Faz um lance de brancas, faz um lance de pretas e estuda um pouquinho o movimento e como faz a captura. Isso que é importante num primeiro momento, tá bom? Vou posicionar aqui só os peões. Então, no primeiro momento, você pode fazer esse exercício em casa, tá? Vou jogar só com o peão para ver se eu entendi o movimento da peça, se eu entendi como que troca a peça, tá bom? E aí a gente deixa nesse jogo como regra geral assim, ganha aquele que chegar primeiro com o peão na última casa lá do adversário, na primeira casa do adversário, né? Na nossa última casa, por exemplo. Se as brancas vão ganhar quando elas chegarem com os peões aqui, qualquer peão, de qualquer coluna, tá bom? E as pretas elas ganham o jogo se elas conseguirem ultrapassar o meu bando e chegar com os peões delas aqui embaixo. Se as pretas saírem de lá e um peão delas chegar primeiro que o meu aqui embaixo, elas ganham o jogo. Então essa é uma dinâmica, né? Uma espécie de brincadeira com o jogo de peões, para a gente poder ver se está entendendo direitinho o movimento e a troca que o peão faz, a captura que o peão faz. Tá bom?
Ah, a gente poderia fazer aqui um monte de exemplo, né? Se fosse aqui um curso presencial, a gente faria isso. A gente sentaria com um colega aí na frente e poderia estar disputando agora o jogo só com os peões. E estar jogando dessa forma até entender bem, né? Até fixar bem como que seria o movimento dos peões. Tá bom? Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou deixar só essa característica de movimento de peões, tá bom? Para a gente exercitar um pouquinho. Em breve, eu estou liberando um pouquinho mais de vídeo também, tá bom? Então, o que que a gente aprendeu até agora? Tabuleiro de xadrez, posicionamento correto da casa branca à minha direita, pintei aqui. Posicionamento das peças, todos os peões aqui na segunda, todos os peões na sétima. Que também, se a gente estivesse sentado aqui do lado das pretas, né, seriam na minha segunda fileira também. Aqui a gente procura olhar sempre a versão aqui das brancas, só para fim didático, tá bom? Posicionamento das peças, lembrando que a gente posiciona lá torre, cavalo, bispo, dama na cor que ela é, dama branca, casa branca, D1, dama preta, casa preta, D8, e os reis são as colocações seguintes, tá bom? Então, o que eu gostaria agora para o iniciante total? Antes de começar a já trabalhar com outras peças, procura brincar um pouco com os seus peões, como eu falei. Ah, mas eu estou jogando sozinho, dá para fazer? Dá, faça e procura entender um pouquinho. Então, opa, desculpa, vamos lá. Vou fazer novamente uma brincadeira de peão. Fica lá, você move o seu peão. Ah, escolha mover duas casas. Faz um lance qualquer de pretas. Pensa que você está jogando contra as peças pretas. Ah, a preta escolheu um movimento aleatório de mover uma casa só. O peão saiu daqui de F7, foi para F6. Ah, eu vou querer conquistar aqui esse centro. Eu vou sair com o peão de E2, vou jogar ele lá para E4. Movi os dois peões. Legal. Aí faz um movimento também aleatório com as peças pretas, tá? Ah, a preta moveu aqui. Aí eu fico já pensando um pouco, puxa, como é que eu posso começar a querer avançar mais os peões para chegar lá na última casa? Aí eu vou avançar duas casas com esse peão aqui, ó, que saiu de C2 para C4. Ah, vou jogar qualquer coisa com as pretas. Se quiser sortear na moedinha para fingir que você está jogando com o adversário, né? Faça um lance aleatório, até para ver se você entendeu, tá bom? Ah, a preta jogou um peãozinho aqui, ó. Saiu lá de E7, foi para E6. Minha vez de jogar. Vou começar a pensar um pouco. As pretas estão me dando chance de passar aqui, e aí a gente começa a pensar no xadrez, né? Sem mexer as peças, que é o que a gente vai procurar depois fazer, tá bom? Então aqui ó, eu posso pensar, se eu mover esse peão que está aqui, ó, que eu pintei ele de vermelho, de D4, para a próxima casa de D5, o que a preta vai fazer? Ela vai comer meu peão, certo? Porque ela tem um peão aqui, olha, que está em E6, ela trocaria. Eu já começo a imaginar o movimento das peças. Eu começo a fazer já a coisa mais importante do xadrez, né? Que é a gente trabalhar com a visualização das peças antes de jogar, tá bom? A visualização antes de começar a mover as peças. Eu procurei optar para ser um pouquinho mais didático, apesar de a gente estar sendo bem indo com calma, com paciência, pela movimentação, para que o pessoal comece a já ver a forma de jogar o xadrez e posteriormente eu vou já colocar a questão de regras, a questão de algumas instruções importantes. Mas para tornar a dinâmica um pouquinho mais simples, a gente começou a trabalhar um pouquinho já para você poder se desenvolver com o xadrez, já falando um pouquinho dessa movimentação inicial dos peões, tá bom? Então, por exemplo, eu vou imaginar, porque o xadrez tem a primeira, já vou colocar uma regra. A partir do momento que eu toco na peça, no xadrez aí presencial, xadrez de tabuleiro, eu sou obrigado a jogar com ela. Então eu não posso pegar a peça, movimentar ela até um lugar, aí eu vejo, nossa, ali eu vou perder ela, e aí voltar. Isso eu não posso, tá? Eu poderia, uma vez que eu pego na peça, eu posso até arrastar lá para de volta ali, mas uma vez que eu soltei a peça, eu não posso voltar ela para o lugar, tá? Então aqui, por exemplo, antes de eu avançar esse peão, seria legal eu pensar já. Se eu avançar, vou fazer o exemplo, ó. Se eu avançar esse peão,
ele vai... Opa, fiz uma troca diferente aqui. Deixa eu só voltar isso aqui. Estava com um peão aqui, né? Se eu avançar esse peão aqui, ó, que eu vou pintar ele de vermelho, para a próxima casa, a preta vai comer ele e eu vou comer ele. Será que isso é interessante? Eu já imagino antes de jogar, tá? Vou fazer esse lance, ó, D4, avancei para D5. E agora lá, as pretas vão capturar, né? Vamos lá. Peão de E6, captura o peão de D5, ok? Capturou. Opa, e agora é minha vez. Eu vou deixar esse peão avançar para chegar aqui na minha última fileira e ser premiado com uma peça maior, de mais poder? Não. O que eu vou fazer? Vou escolher com qual dos dois eu posso comer esse peão, certo? Ah, escolhi peão de C para trocar por ele aqui, ó. Deixa eu só apagar essa casa. Peão de C4 para comer o peão que está aqui em D5. Né? Minha vez de jogar de brancas, eu como o peão de D5. Ok? E assim vai, assim a gente começa, para o vídeo não ficar tão extenso só com esse conteúdo, tá? A gente vai simulando situações de movimentos com os peões, né? Simulando para ver se a gente entendeu o movimento. Uma casa só para frente o peão anda, ou duas quando ele está na casa inicial. E ele captura outra peça em diagonal. Quando ele está frente a frente não, mas ele captura a peça quando ele está em diagonal. Tá bom? Espero que tenha ficado clara essa primeira informação sobre o peão. Uma peça fundamental, essencial para toda a dinâmica do jogo. É importantíssimo que a gente entenda essa primeira dinâmica do peão. Tá bom? Vou encerrar por aqui hoje como exercício de casa, essa primeira aula, tá? Como exercício de casa para o iniciante total. Brinquem com os peões, entendam o movimento dos peões e a próxima aula eu já vou fazer com todos os movimentos restantes das outras peças. Cavalo, bispo, dama e rei, tá? Vou deixar assim só para que a gente já tenha um primeiro contato, uma primeira lição de casa com os peões, ok? Espero aí que tenham gostado. Como eu falei, procurei ser bem e com bastante calma, como a gente não está fazendo, né, um curso presencial. É difícil a gente saber a dúvida que o aluno vai ter nesse primeiro momento. Tem aluno que fala, aquele meu peão pode trocar, pode fazer isso, né? Então aí vocês vão me perguntando no nosso grupo e a gente vai procurando esclarecer, tá bom? Lição de casa para vocês então. Fiquem feras no movimento de peão. Até pensei agora, né? Depois a gente vai colocar um pouquinho as regras no decorrer. Procurei fazer essa aula só dinamizando o movimento dos peões e posteriormente a gente vai falar um pouquinho aí sobre, já na próxima aula, fechando o movimento de todas as peças, tá bom? Abraço aí a todos, até logo mais aí na próxima aula.